A informação agora é ao vivo essa semana. Nós mostramos até o desabamento do teto de uma academia. Ela ficou interditada. Agora a gente vai trazer uma outra notícia também em relação a academias, tá? O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região de Sergipe interditou 4 academias que operavam de maneira irregular. Onde é que ficam essas academias? Qual o motivo, né? A gente ficou cheio de dúvida em relação a esse assunto. Vamos ver o que é que o repórter Vinícius Mecenas pode nos esclarecer. Boa noite, Vinícius. Vem pra cena. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na TV Atalaia, no Cidade Alerta. É realmente um número surpreendente, né, de academias que foram autuadas, notificadas e interditadas por conta do exercício irregular e ilegal, né, tanto dos profissionais em relação à profissão, mas o próprio estabelecimento não está de acordo, portanto, com as normas. E olha, eu falo em relação a essa fiscalização que aconteceu lá do dia 10 até o dia 14 de março. Né? Então foi uma ampla ação que aconteceu no interior do estado, visitou aí cerca de 11 municípios e, como você bem destacou, 4 dessas academias elas precisaram ser interditadas e outras notificadas e várias autuações. Para você ter noção, em Pirambu, por exemplo, ficou sem registro de empresa e sem supervisão de um profissional. Já em Poço Redondo, ficou também sem registro da empresa, também sem supervisão profissional. Gararu, sem registro da empresa, sem supervisão profissional e em estágio, sem contrato, sem falar das irregularidades, que são muitas. Olha só, 4 academias notificadas por permitir exercício ilegal da profissão, 10 academias multadas por ausência de uma supervisão profissional, que eu acho que é o mínimo para qualquer recinto, né? 6 estagiários sem contrato de estágio, além de 4 pessoas notificadas por exercício ilegal, portanto, da profissão. Claro, tem alguns registros que são positivos, né? Por outro lado, né, foram registrados aí 10 professores regulares, um professor, né, com débito junto ao conselho e 2 professores sem registro, que receberam prazo de 30 dias para se regularizar. Então, como eu disse, é um número realmente surpreendente, mas que já era até esperado pelo próprio Conselho Regional de Educação Física, que faz essa autuação. Né? Quer dizer, vocês, ao tomarem conhecimento dessas localidades, estarem funcionando sem os devidos documentos e amparos necessários, vocês vão em loco, né? Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Sim, quando a gente toma conhecimento das irregularidades, a gente dá prioridade e vai verificar, damos um prazo, fazemos a orientação, a fiscalização e com isso a gente notifica quando precisa notificar ou adverte quando precisa advertir ou só um termo de visita quando está tudo regular. A Sandra é uma das agentes de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física e ela, junto com outros 2 agentes, né, se dirigem a esses municípios. Mas assim, ao contrário de que muita gente pensa, vocês já não chegam fechando, vocês já notificam anteriormente. A pessoa não cumpre, aí sim vocês vão lá e fecham o recinto. É basicamente por aí que funciona? Isso, é exatamente assim. Quando a gente tem a notificação de uma academia que abriu há pouco tempo, é recente, quando a gente chega na primeira visita, a gente dá um prazo, orienta como é que ele tem que fazer para dar entrada no registro, o que é que precisa, se precisa de um profissional ou não, a gente explica, orienta, aí damos o prazo, aí depois voltamos novamente no recinto, damos outro prazo até que eles se regularizem. Essas academias que foram fechadas, interditadas, elas já tinham recebido o prazo, mais de uma vez, já tinha recebido visitas mais de uma vez e como não foi regularizada a situação, fizemos essa operação. Agora a senhora me falou que é algo muito comum, principalmente no interior do estado. Há uma explicação para isso? Por questão dos profissionais, né? O interior é mais complicado de ter um profissional qualificado porque a mão de obra é mais barata, né? Então eles preferem trabalhar na capital do que no interior. E para você ter noção, Mariana, é tão grave essas situações que muitas pessoas, né, que trabalham, que são proprietárias desses estabelecimentos, às vezes eles contratam estagiários sem contrato. Então você imagina só, né, como é que contrata um estudante sem um contrato, né? Tem alguns deles que ainda nem chegou a se matricular
né, na função, né, na profissão de educação física e já tinha uma academia de seu nome. Quer dizer, é uma situação muito grave, né? Isso, é uma situação muito grave. A gente sempre orienta os profissionais, os proprietários de estabelecimento, que quando contratam os estagiários, eles realizem o contrato de estágio deles, porque eles precisam ter esse respaldo e eles também têm que estar matriculados, né, para a sociedade, a gente ter um atendimento de qualidade, né? Agora, no caso dessas academias que foram interditadas, o que é preciso ser feito, né, para que elas sejam reabertas? Há alguma documentação específica? Qual que é o mínimo? Qual que é o requisito? Então, o requisito mínimo é ter um CNPJ, microempresa ou empresa, e ter um profissional de educação física responsável para ser o responsável técnico, né, que a gente chama de IRT. É o básico mínimo, né? A maioria das que foram interditadas já vieram no conselho, né, com a documentação para poder a gente reabrir a academia, mas o básico é isso mesmo. E vocês, inclusive, desenvolvem um trabalho junto com a vigilância sanitária, que é quem vê a parte estrutural, né? Exatamente. Quando a gente chega numa academia que a gente vê que a estrutura está danificada, a gente oficializa para a vigilância, fazemos até a operação conjunta com eles, para poder ter esse... as academias estão... Ficarem regulares, né? E vem cá, qual que é a orientação? Tanto para quem já está em exercício, quanto para essas academias que foram interditadas, os profissionais que foram autuados por estarem, né, exercendo uma função de forma ilegal em relação à profissão. O que é que o Conselho Regional de Educação Física orienta tanto para os profissionais, mas também para esses estabelecimentos? Para os estabelecimentos, a gente orienta que os estagiários estejam com contrato de estágio, que os profissionais estejam registrados no Conselho e na estrutura, né, que eles estejam regular com a vigilância sanitária, o Corpo de Bombeiros, essa a orientação que a gente dá. Perfeito. E existem canais de comunicação, eu acredito que tanto para denúncia, mas também para sugestões, para críticas também aqui do Conselho? Sim, temos o nosso site, que é o cref20.org.br, que, na verdade, eu falei já o site sem o www, né? Na verdade, é www.cref20.org.br. No site, a gente tem a nossa ouvidoria, que as pessoas podem fazer denúncia, colocar lá suas dúvidas e suas sugestões. E em relação a esses municípios, na capital, eu acho que é natural também, é mais complicado, mais difícil, pela sede, ficar localizada aqui em Aracaju? Ou também tem casos, né? Tem o caso maior na capital, é questão de contrato sem estágio mesmo, mas fora isso é mais tranquilo, né? Podemos dizer que em relação ao profissional é mais tranquilo, porque tem um aparato maior, né? Tem muitos profissionais na área aqui. E no interior, algum dar uma preocupação a mais para o CREF? No interior é mais complicado pelo fato de não ter a ausência do profissional, né? No interior a gente encontra muitas academias sem a supervisão profissional, né? Tem essa ausência do profissional. Perfeito. E só para que quem está em casa, caso a pessoa não queira entrar em contato diretamente com algum canal de comunicação, como o site que ela acabou de dar, tem um endereço aqui fixo, né? Que vocês ficam no Salgado Filho, né? Sim, aqui no Salgado Filho, na rua José de Faro Hollenberg, 380. Salgado Filho, quem não conseguir fazer a denúncia pelo site, pode vir pessoalmente no Conselho e fazer a denúncia e a sugestão. Sandra, muito obrigado, tá, pela sua participação, pelas informações. A Sandra, como eu disse, é uma das agentes aqui no Conselho Regional de Educação Física. São 3 agentes de fiscalização que vão para esses municípios do interior do estado e também aqui na região metropolitana de Aracaju para fiscalizar, ver o que está certo e o que não está. Quem tiver com alguma irregularidade, eles dão um puxão de orelha. Se não ficar certinho, não ter os documentos e os amparatos necessários, eles vão lá e aí tem que agir. Não tem jeito, né, Mariana? O importante é que todos fiquem bem. Tanto os proprietários quanto as pessoas que frequentam esses locais. Eu volto com você. Exatamente, Vinícius. E reforço também que isso serve para outras profissões também, viu? Vocês que estão contratando aí sem a devida regularidade.